Está no ar. Programa Jornadas com Cristina Long. Para você que quer entender como se estruturar emocionalmente para conseguir grandes resultados na sua vida. Programa Jornadas com Cristina Long. Você conhece a Casa do Alérgico? Na Casa do Alérgico tem tudo o que você precisa para melhorar a saúde daqueles que você ama. Siga a Casa do Alérgico no Instagram, @casadoalérgicobr, e visite nosso site casadoalérgico.com. Olá pessoal, eu sou Cristina Long e mais uma vez com vocês aqui na Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. E hoje eu vim falar para você como que você faz para chegar na sua prosperidade financeira. Uma coisa que é essencial você fazer é parar de se sabotar. Eu vou explicar por que uma pessoa se sabota, como faz para você parar de se sabotar. Então, o que é a sabotagem, a autossabotagem, né? Que é quando você sabota as suas próprias chances. Bom, e uma forma muito atual de se sabotar é a alienação, que é quando você se aliena, quando você se distrai com coisas que, quando você olha assim, passou várias horas e você poderia ter feito algo produtivo e não fez. Quem aí, né, levanta a mão, quem nunca passou por isso, quem, né, porque realmente as pessoas já passaram muito por isso e passam o tempo todo. Então, a pessoa que se autossabota, olha que interessante, existe um mecanismo muito interessante por trás disso. A pessoa que se autossabota, ela tem dentro dela um marcador interno. Nós temos uma programação mental, né? Que a gente é programado quando a gente vai crescendo, vai sendo programado enquanto a gente vai crescendo. Então, a gente tem lá essa programação mental, que é uma programação emocional também. Então, o que acontece? Você acabou acreditando lá nessa programação que você pode ou não pode certas coisas, que você merece ou não merece, que você dá para certas coisas ou não dá para certas coisas, que você tem um certo valor ou não tem um certo valor. Tudo isso foi gerado por coisas que te disseram na infância. Então, por exemplo, se você foi criado por pais, mães limitados, né? Hoje, quando você olha agora para sua infância, faça esse exercício, olha para sua infância, lembra da sua infância e pensa assim: aquelas pessoas que cuidaram de mim, elas eram pessoas bem resolvidas na vida, com autonomia emocional e financeira, porque, gente, a parte emocional, ela está estritamente ligada à parte financeira, não tem como separar. Ou eram pessoas limitadas, frustradas com a vida. Se você foi criado por pessoas frustradas, pessoas limitadas, até por falta de conhecimento, né? Falta de realmente entender, assim, grandes chaves na vida. O que aconteceu com você? Você acabou herdando, né? E aí é uma memória emocional herdada, herdando a forma de pensar deles. E aí o que acontece? Você bota um limite inconsciente, é o tal do termostato. Então, uma pessoa que se sabota, ela tem esse termostato emocional até um determinado ponto onde ela acredita, e o subconsciente, que funciona 95% do tempo de forma automática, né? Funciona assim, colocando esse limite. Então, você acredita que você não pode, ou não consegue, ou não é para você, ou não deve passar de um determinado patamar. Então, vamos supor, vou usar isso na prática para ficar fácil. Vamos supor que a sua mãe era uma mãe que queria muita coisa na vida, mas ela nunca realmente conseguiu essas coisas. Então, ela provavelmente, quando você era criança, ela reclamava, você via ela nas limitações, né? Então, aquela coisa, sua amiga ganha uma super boneca, uma super bicicleta e você não. Você começa a entender as limitações, sentir as limitações. Aí você cresce, né? E aí essa mãe provavelmente passa algumas crenças, que é a visão dela de como ela enxerga. Então, a crença de que é difícil, isso não é para nós somos pobres, isso é para pessoa rica. Então, você começa a crescer com essas limitações, com esses dogmas, com essas crenças. E aí, tá ali o seu termostato, né? Então, por mais que você olhe alguém que tem dinheiro, alguém que tem coisas boas na vida, você se separa disso. Quando você se separa e pensa da seguinte forma, vamos virar essa chavinha agora. Quando você se separa e pensa que aquilo não é para você, isso significa que você tem uma memória emocional. Nós temos 5 memórias emocionais que são altamente sabotadoras, altamente
que altamente prendem as pessoas. Então, quando você se separa, você pensa assim, aquilo não é para mim, eu não mereço aquilo, ou aquilo é para tal outro tipo de pessoa, você vai ter esse termostato ali. Então, por mais que você esteja quase conseguindo certas coisas, quando você começa a crescer, o termostato vai te trazer para trás, esse termostato emocional, é uma metáfora só para você entender, e você vai sempre dar um jeito de manter-se no mesmo patamar, no mesmo padrão. Vou dar um exemplo. Você ganha um aumento maravilhoso, né? E aí, no mesmo mês que você ganha um aumento, vocês já viram muito essa história, acontece que quebra um monte de coisa na sua casa e você precisa usar aquele dinheiro para aquilo. Então, ou alguém fica doente e vai lá o dinheiro para aquilo. Quantas pessoas não passam por isso? O que é isso? É o termostato emocional da pessoa. Por mais que ela consiga coisas a mais, ela vai estar sempre no mesmo patamar. Por quê? Porque está gravado dentro dela uma memória emocional até aquele limite. Quando você se desconecta dessa memória emocional, desse limite, o que acontece com você? Aí você sai da autossabotagem. Você entende que você realmente precisa fazer uma determinada ação na sua vida. Por exemplo, entrar numa faculdade, fazer uma pós, mudar de empresa, mandar um currículo para uma empresa que tem mais capacidade, mudar a forma de se vestir, a forma de falar, mudar as amizades, mudar o seu dia a dia, mexer na sua rotina, né? Quando realmente você aceita que você pode, você mexe no seu cenário de vida. E aí você para de se sabotar. Aí você começa a ir para um outro patamar. Você para de repetir as mesmas coisas. Então, gente, é muito interessante como, né, a nossa vida funciona e como a gente funciona na vida emocionalmente falando. E o nosso cérebro que guarda, né, lá dentro, né, as nossas emoções, né, que tá tudo gravadinho desde quando a gente é pequeno, essa parte emocional, né, que é um programa, né, que está gravado dentro de você, precisa mudar, porque se você não muda isso, você não consegue passar de cenário, por mais que você troca 6 por meia dúzia, né? Quando você muda, eu vou dar um exemplo, eu atendi uma moça que ela tinha uma memória emocional que veio de família, né? Então veio lá dos avós, que passou por os pais, tal, e tinha um pouco de relação com um certo racismo, né? Onde eles acreditam que eles são do Nordeste, então eles acreditam que não pode, um monte de coisa, que um monte de gente tem preconceito. Então já a pessoa ali, essa moça já incorporou essa raiz, né? De medos, de limites, enfim. E aí, inconscientemente, ela se colocava num patamar limitado, apesar de ter feito, assim, uma super faculdade, de ter feito pós, ter feito, inclusive, um doutorado, que ela não terminou ainda, mas está fazendo. Só que ela, inconscientemente, o comportamento dela de defesa, para se defender daquelas pseudo-possibilidades, era sempre um comportamento onde ela se colocava nos lugares errados com as pessoas erradas. Quando virou essa chavinha, ela falou, opa, eu tenho uma altura emocional, né? Eu tenho um nível emocional que eu não preciso mais estar nesses lugares com certas pessoas que ela se coloca. Né? E não estou falando, gente, de deixar pessoas para trás, mas eu estou falando, não necessariamente, né? Mas quando você realmente se coloca no outro patamar, você faz escolhas diferentes na sua vida. Você procura as pessoas certas, você frequenta os lugares que vão te desenvolver, você para de se alienar, de perder tempo com coisas que fazem você sempre estar na mesma. Então você realmente arregaça as mangas e faz acontecer. E aí você passa de fase, né? Sabe aquela coisa do videogame? Você passa de fase e realmente você vai para um outro patamar. Só que numa fase nova, as pessoas são diferentes, as circunstâncias são diferentes, o seu comportamento precisa ser diferente. Isso é um fato, gente. E não é ruim isso. As pessoas acham que é ruim, não é ruim, é maravilhoso. Depois você volta para ajudar as outras pessoas. Mas primeiro você tem que ser o primeiro a ser ajudado. Então, gente, para resolver isso das memórias emocionais, eu vou te dar 3 opções. A primeira opção, eu sou Cristina Long, eu tenho um método que é baseado em programação neurolinguística, epigenética, neuroplasticidade, onde você vai trabalhar com o seu emocional de uma forma completamente diferente e vai mudar essas chavinhas fazendo os exercícios de epigenética que eu tenho, que chama método Long, esse meu método, né, que está lá dentro do meu método Long. Tem 3 formas de fazer isso.
Você pode vir fazer as consultas comigo via chamada de vídeo. São 3 consultas. Só para casos mais graves eu recomendo 5. Ou então quando a pessoa passa de fase, por exemplo, eu atendi uma moça que ela passou de fase, né? Ela entendeu. Agora ela quer fazer uma outra coisa na vida dela. E agora a gente fechou mais 3 sessões para ela, pra gente focar nesse projeto dela. Aí é diferente. Aí, geralmente 3 sessões são 3 sessões realmente transformadoras lá com o método Long. Eu faço isso há 29 anos, gente. Eu sou terapeuta há 29 anos, só aqui na rádio eu tô há 13 anos. Inclusive tá saindo mês que vem, novamente, meu livro que tinha um nome que chama A Melhor Versão de Você, agora vai para... A gente está colocando um outro nome, que é o método Long, justamente porque o livro fala super sobre isso, só sobre isso, aliás. Então, eu estou mostrando para vocês que eu sei o que eu estou fazendo, né? Eu tenho muitos e muitos e muitos depoimentos aí no meu Instagram, no Cristina_Long, e lá no Jornadas da Alma também, né? Lá no Jornadas da Alma eu trabalho com espiritualidade. Então, a primeira forma de fazer isso é através das consultas. A segunda forma de fazer isso é através do treinamento, que chama-se Fluxo Quântico, que é um treinamento onde você vai ter acesso a mim no grupo VIP, vai falar das suas questões, vai contar seus causos, eu vou entender ali a sua memória emocional, vou te mostrar um monte de coisas, você já vai virar um monte de chave, e além disso, você vai ter acesso aos meus exercícios, que são os exercícios que geralmente eu faço com as pessoas ali na consulta. Então, só que a diferença é que na consulta eu vejo exatamente qual é a memória emocional que está precisando resolver ali, nós temos 5 principais. E no fluxo quântico, como eu não sei, né, de todo mundo qual é a memória, eu tenho todos os exercícios lá. Então a pessoa faz todos e resolve tudo. E a outra forma de fazer isso é através dos meus retiros ou viagens terapêuticas. Eu tenho 2 agendas já, assim, confirmadas. A primeira vai ser em abril, nós vamos fazer um super retiro aqui no interior de São Paulo, Ibiúna. Vai ser uma sexta-feira de noite, sábado e domingo, 11, 12 e 13 de abril. Esse retiro, ele é maravilhoso, gente. Eu, inclusive, vou no sábado, nós vamos trabalhar com Temascal, com Sound Healing e vamos fazer todas as meditações e todas as viradas de chave lá com o método Long. Então, para participar desse retiro, as informações estão lá nos meus 2 Instagrams, o Cristina_Long, que eu falo sobre esses assuntos, sobre inteligência emocional, sobre mudança de vida, e no Jornadas da Alma, que eu falo sobre espiritualidade, faço lá as consultas, as perguntas aos mentores, faço as canalizações, gentes queridos também. E a outra forma é a viagem terapêutica, que é uma viagem mais longa, que vai ser para o Egito, a próxima. Eu vou sempre ao Egito também, faço essas viagens terapêuticas aí pelo mundo, Egito, Índia, Machu Picchu, México, para vários lugares. A próxima viagem para o Egito, comigo em setembro, também tá as informações lá no meu Instagram, Cristina_Long, e tem o Jornadas da Alma. E eu vou deixar aqui o nosso WhatsApp. Nosso WhatsApp é 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10. Fala com uma das minhas assistentes lá, elas vão te informar tudo o que você precisa. Então, olha só, vou trazer uma outra chave para você aqui. Pensa aí. Aquilo que você quer se tornar, aquilo que você quer ser, exige, para pensar, você nunca tinha parado para pensar nisso, exige que você se comporte diferente. O que é se comportar diferente? Você tem que se tornar um novo você. Esse novo você, ele vai ter que ter visão de vida diferente. Por exemplo, às vezes você quer chegar num patamar na sua vida onde você vai precisar entender que você vai ter que falar diferente, se comportar diferente, às vezes até se vestir diferente. Porque, gente, não tem como, né? Você estando num outro ambiente, fazendo outras coisas com outras pessoas, tem que mudar essa parte, né? Eu não estou falando de mudar a sua essência, eu estou falando de mudar o seu comportamento. Muitas vezes você tem que admitir que você quer sim ser uma pessoa num patamar maior de vida. E pessoas num patamar maior de vida, elas se comportam de uma forma diferente. É um fato. Então você tem que aceitar isso. E aí que pega, porque tem uma memória emocional de escassez nas pessoas, que as pessoas elas acham que elas têm que ser sempre humildezinhas e que elas não podem chegar num outro patamar, que elas vão ser vistas como metidas e não sei o quê. E, na verdade, você tem que entender que você não vai ser visto como metido. Claro, algumas pessoas podem te julgar, mas você vai precisar compreender que algumas coisas que você fizer
para a sua vida, vai ter que sim deixar coisas para trás. Gente, é impossível crescer levando todo mundo junto, sendo a mesma pessoa. Não dá, você precisa entender isso. Eu vou trazer uma analogia aqui, uma metáfora. Imagina uma criança que está crescendo. Ela tem lá a roupinha dela no corpo. Quando ela cresce, ela não consegue ficar com a mesma roupa. Aquela roupa ela tem que deixar e pegar uma roupa nova, uma roupa com outro número. É só uma metáfora para você entender que conforme você vai andando na vida, você vai se desenvolvendo, você sim precisa ir se adaptando ao novo você. Né? Se você começa a adquirir mais conhecimento, que é esse upgrade emocional, você tem que deixar para trás o que você fazia. Se você pensa assim, poxa, eu quero ser promovido e eu não sou promovido na minha empresa. Aí, de repente, você se liga que você, apesar de ter o conhecimento, você não tem o comportamento adequado, falta você aprender a falar corretamente, falta, às vezes, aprender a se vestir corretamente. Você começa a cair as chavinhas. Aí vai você lá aprender isso. Então, você se torna uma pessoa nova, né? Mas com a mesma essência. Você não vai deixar a sua essência para trás. Então, isso é muito importante que você entenda. Então, você sim merece. E quando a gente fala de dinheiro, a gente precisa entender que dinheiro é muito importante. Dinheiro compra tempo, dinheiro compra estrutura. Por exemplo, você que tem seus filhos, né? É tão ruim quando você vê o seu filho que tem potencial e ele poderia estar fazendo um curso maravilhoso para desenvolver esse potencial. Só que aquele curso maravilhoso que você gostaria, aquela escola super bacana, ela custa. Então, quanto mais dinheiro você tiver, melhor você vai proporcionar coisas melhores. Você vai fazer um curso de maior qualidade, você come com mais qualidade, você dorme com mais qualidade, né? Você consegue comprar aqueles colchões gostosos, você mora num lugar que você abre a janela e a paisagem é gostosa. Então, isso tudo é qualidade, te traz sensações boas. E aí, quando você está mais equilibrado, você consegue viver melhor. E aí você passa isso para as outras pessoas. Isso é um fato da vida. Então, o que eu quero que você entenda é que você um dia aprendeu a se sabotar porque você colocou um limite. Você tem esse termostato emocional, onde você acabou acreditando que você não pode. E se você tem um termostato relacionado ao seu eu, né, a parte interna sua, que é sobre a concepção de si mesmo, e se você acreditou que você não tem valor. Por exemplo, uma pessoa ela pode acreditar que não tem valor porque ela pode ter passado por coisas muito ruins na vida dela. Pessoas que esculacharam ela, pessoas bullying da vida, pais e mães que falaram coisas pesadas. Eu pego cada caso de pais e mães que esculacharam os filhos, mas a gente tem que lembrar que essas pessoas, elas fizeram o que elas têm dentro delas. Elas não fizeram diferente porque elas não têm diferente. Pessoas desestruturadas desestruturam pessoas. Pessoas curadas curam pessoas. Então, cai essa ficha agora, né? Deixa cair essa ficha agora e fala, opa, eu fui criado por uma pessoa desestruturada e tô aqui toda capenga. Tá, mas meus filhos, eu não vou fazer a mesma coisa, eu quero mudar, eu quero ter um outro comportamento, eu quero proporcionar coisas diferentes. Então, para que você chegue nesse processo, você tem que soltar essas memórias emocionais de você e começar a se comportar diferente, se fazer diferente. É aquela velha história, né? Se você não veio de uma família feliz, faça com que uma família feliz venha de você. Foi o que eu fiz comigo. Gente, eu tive zero estrutura na minha infância, eu tive uma infância totalmente sem pé nem cabeça. Pessoas que me criaram sem pé nem cabeça. Eu quase morri algumas vezes porque eu não era cuidada. Literalmente. Eu tinha um problema seríssimo no coração que eu desmaiava e as pessoas nem me levavam no médico. Sabe quando que eu descobri que eu tinha um problema no coração? Quando eu casei, e aí eu ganhei um convênio médico. Aí eu fui no médico, né? O médico falou assim, como você não morreu até agora, eu não sei. Eu falei, então, pois é, né? Mas eu não sabia, porque a ignorância das pessoas, e eu não tô reclamando, eu entendo que a ignorância faz isso. Mas a ignorância das pessoas que cuidaram de mim, fazia eles acreditarem que eu desmaiava e aí eu voltava. E aí, quando eu voltava, eles falaram assim, tá tudo bem. Já tá normal de novo, tá tudo bem. Gente, eu não tinha me levado no médico, eu não descobri o que eu tinha um buraco no coração. Eu só descobri depois dos 20 anos, 19 anos, né? Eu operei com 19 anos, né? E o médico falou assim, se você não operar, qualquer hora dessas que você desmaiar, você não volta, simples assim.
Olha só, então eu só estou te trazendo aqui a informação de que você pode mudar tudo. E aí eu percebi, poxa, eu vim de uma super desestrutura, mas eu não quero que os meus filhos venham. Então eu fui estudar, fui fazer diferente, mas eu me soltei dessas pessoas justamente quando eu entendi, emocionalmente falando, tá? Quando eu entendi que eles deram o que eles sabiam. Então eu parei de porque até então eu era vítima, né? Eu saí da vítima, parei de achar que eu precisava ser cuidada, que eu precisava chamar atenção, e eu comecei a mudar e eu fui buscar. Então, o que eu fiz? Eu soltei essas memórias emocionais, eu fiz esse processo em primeiro lugar comigo e consegui muitas coisas incríveis na vida. Lá no meu treinamento no fluxo quântico, eu ensino como você faz para conseguir apartamento, casa, carro, dinheiro, saúde, questão emocional bem resolvida, você ganha autonomia com você. É isso que eu ensino lá no fluxo quântico, é isso que eu faço com as pessoas com o método Long. Então, gente, anotem aí, eu sou Cristina Long, me segue lá no meu Instagram, Cristina_Long, o Long se escreve L-O-N-G-H-I. Coloca meu nome aí na internet também, você vai achar muita coisa sobre mim, tem meus livros, tem as minhas viagens, tem os meus treinamentos, e vai ser um prazer te ajudar. Eu adoro casos difíceis, eu adoro aqueles casos que a pessoa vem cheio de... às vezes é competição para ver quem teve mais perrengue que o outro, né? Tem, às vezes, lá no grupo. Mas aí é tão gostoso quando as pessoas, elas soltam essas memórias, elas soltam essa necessidade de precisarem ainda serem vistas, cuidadas, e elas vão para a força, para a própria autonomia, e aí elas chegam onde elas querem. Então, gente, é o meu maior prazer é ver isso, é trazer assim as pessoas para a própria força, e aí elas se tornam força para aquelas pessoas que estão à volta delas. Isso é lindo, é encantador. Então, convido você a fazer esse processo comigo com o método Long. Como eu disse, tem 3 formas de fazer isso: através das consultas via chamada de vídeo, através do meu treinamento Fluxo Quântico, ou através dos retiros, o próximo retiro em abril, aqui em Biúna, interior de Biúna, um final de semana, e tem também a nossa viagem para o Egito em setembro. Então, gente, Cristina_Long, eu vou deixar o nosso WhatsApp lá do consultório é 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10, e fala lá com as minhas assistentes para que você entenda aí como fazer rápido esse processo na sua vida. Então, olha só, você precisa se tornar outra pessoa, com outros hábitos e outros comportamentos para conseguir realmente chegar num outro patamar. Por exemplo, se você é uma pessoa que gasta muito dinheiro, que ganha até bastante dinheiro, mas gasta muito dinheiro, você é uma pessoa que tem os hábitos errados por causa de uma autossabotagem que tem relação com uma memória emocional. Quando isso muda, sabe o que acontece? Você passa a ter os hábitos diferentes, você passa a se comportar diferente, você passa a ter a força emocional para se organizar da forma como os ricos fazem, né? Onde eles guardam antes, que é sobre guardar e não sobre gastar, né? E aí você muda isso na sua vida, e quando você muda, tudo faz uma grande diferença. Esse é só um dos exemplos. É possível criar uma vida completamente nova, sair da ansiedade, dos medos, né, das inseguranças. A pessoa insegura, ela se segura porque ela tem medo do que os outros vão pensar. Tudo isso eu resolvo com vocês com o meu método, o método Long. Então, gente, anotem aí. Meu Instagram, Cristina_Long. O Long se escreve L-O-N-G-H-I. E tem também o meu outro Instagram, que é o Jornadas da Alma. Lá eu falo sobre espiritualidade, faço a consulta com os mentores espirituais. Aí é um pouco diferente o assunto, mas tem também o Jornadas da Alma. Eu tô falando porque você vai me achar aí na internet. Cristina_Long. Vou deixar aqui o nosso WhatsApp. 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10. Lembrando que em abril nós temos o nosso retiro, em setembro nós temos a viagem para o Egito, e você pode começar essa grande mudança, essa grande transformação hoje mesmo na sua vida, tá bom? Então, gente, 9 44 13 10 10 e o meu Instagram, Cristina_Long. É isso, até segunda-feira, 13h, estarei de volta. Uma excelente tarde para vocês. Você conhece a Casa do Alérgico? Na Casa do Alérgico tem tudo o que você precisa para melhorar a saúde daqueles que você ama.